É um documentário muito ruim, é nojento. Eu fiquei... Mano, eu ficava com raiva enquanto eu assistia. Porque realmente, assim, no começo... E são 4 episódios, se eu não me engano. O primeiro é um dos piores. Claramente o negócio é feito pra te deixar com pena dela, sabe? E foi planejado, foi pensado pra ser assim. Então vitimiza ela ao extremo. Tenta mostrar as motivações. Ela foi traída. Não, em determinado momento você começa a pensar, tipo, nossa, coitado, esse cara era realmente um escroto. Começaria, né, se você não estiver já vacinado desse tipo de coisa, se você simplesmente se deixar levar pelo que o documentário está te mostrando. Só por essa imagem aqui, vocês conseguem ver, né, que ela tem uma expressão, uma cara meio de choro, uma expressão triste, parece abatida. E, mano, enfim, o documentário ele é montado para te convencer de que ela é a vítima da história, ela é a coitadinha. Então, se você não tá vacinado, se você não sabe como é que essas coisas funcionam, você pode se deixar levar. E não por um acaso surgiram fãs da Elise Matsunaga, né? Depois da produção do documentário. Muitas feministas, principalmente, ficaram loucas, né? Não, porque essa mulher é uma heroína. Porque realmente, o que ela era uma vítima nessa história. Ela é um exemplo a ser seguido, porque o cara traiu ela, mais mulheres deveriam ter a coragem da Elise de se impor contra tudo isso, se posicionar. Enfim, então, cara, a peça é realmente nojenta. Num mundo dominado pelo feminismo como esse que a gente tem hoje, é previsível, é esperado que de fato muitas mulheres fossem comprar essa narrativa e se sensibilizar, né? Pela história da Elise, achando que ela de alguma forma tem alguma razão nas coisas que ela fez. Só que fica mais nojento ainda quando a gente descobre alguns detalhes por trás deste documentário. Porque assim, uma das piores coisas do documentário é o fato de que ele só mostra o lado dela, né? Então é a Elise contando toda a história, é praticamente tudo da perspectiva dela, tem poucos contrapontos que só estão lá pra fingir que o negócio é imparcial. Então você tem um amigo do Marcos, você tem uma outra pessoa que apresenta um pouco do lado do cara, mas, por exemplo, a família não fala nada. É praticamente a história toda do ponto de vista da Elise. Então, já é aquele tipo de história, de narrativa, onde você só vê um lado de verdade. E é o lado da assassina. Então, é óbvio que a história toda é feita com essa finalidade, né? Para fazer ela parecer mais humana, mais como a vítima real de todo acontecimento. E a mídia não tá nem aí. Vai simplesmente ouvir a mulher e ela vai lá, mata. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Inclusive, em outros vídeos do canal já mostrei esse tipo de coisa. Eu mostrei naquelas threads da página Crimes Reais, né? Algumas histórias em que as mulheres matavam seus maridos e aí a gente só sabia da história pelas perspectivas delas e muitas pessoas simplesmente porque elas falaram, não, mas é porque era um relacionamento tóxico. Aí já ia lá muitas mulheres comentar, nossa, então tá justificado, então tá explicado, então o cara merecia morrer mesmo. Aqui a gente teve um fenômeno parecido. Então, sabendo, né, dessa realidade que nós temos, onde simplesmente você demonstrar uma história trágica por trás da mulher que cometeu um crime já é suficiente para fazer com que muitas pessoas comprem o lado dela, independente das atrocidades que ela fez. O advogado de defesa, ou a defesa de forma geral da Elise, idealizou o documentário com o objetivo de sensibilizar o público. Então, não é só impressão, não é só chatice minha e de outras pessoas que assistiram aquele negócio e pensaram, meu Deus, mas tá passando pano pra assassina, tá tentando fazer ela parecer a vítima da história. Não, de fato é isso, porque foi produzido pela defesa. E isso não é teoria da conspiração, não. Isso é um fato. Tudo isso. Esse aqui é o advogado da Elise, então, né? Ele, inclusive, aparece no documentário. Para quem assistiu, ele é esse cara aqui. Ele aparece lá defendendo ela. Parece que eles possuem alguma relação também. Foram colegas de faculdade ou algo do gênero. Tinham uma relação de amizade. Quando ele foi defender ela, parece que eles já se conheciam. Não lembro exatamente, mas... O cara, no documentário... Eu vou falar para vocês... eu quase fiquei com tanta raiva dele quanto dela enquanto assistia o negócio. Na minha opinião, ele é um grandíssimo canalha, porque ele tava lá todo orgulhoso, sabe? Tipo, realmente o cara comemorava. No final, ele comemora, tipo, ó,
Do ponto de vista jurídico, foi uma grande vitória da defesa. Ele fala um bagulho mais ou menos nessa linha. Fica todo feliz por ter conseguido convencer. Eu só não acho que precisasse ter tanto orgulho, assim, de estar fazendo essa parte que, enfim, ossos do ofício. Mas, pelo amor de Deus, o cara falava rindo, tá ligado? Me dava um nojo daquela situação toda aqui, vocês não têm ideia. Meu Deus, né? Esquartejou, se passou pelo cara, mandou e-mail em nome dele pra mãe dele, fez cafezinho, tomou cafezinho com as empregadas na casa que ela tinha acabado de matar o cara, como se nada tivesse acontecido. Ela pensa nela acima de qualquer outra coisa. Isso foi ocultado do documentário porque, né, o documentário é pra mostrar como ela, na verdade, era a grande vítima da história. E aí vamos pensar um pouco mais nisso aí, né? Sobre ela ser a grande vítima da história. Porque aparentemente ela traiu ela, o que aparentemente era esse casamento dos sonhos aí, na verdade, era só fachada, e esse cara era o grande vilão da história, né? Vocês acham que tem a menor chance de uma história assim colar se os papéis fossem invertidos? Tem até uma parte dessa entrevista que é incrível. A Paulinha, né, a entrevista que a gente estava vendo, a Paulinha, ela usa um argumento muito idiota para variar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Adrilles, ele levanta essa questão, né, sobre o feminismo por trás dessa ideia de produzir um documentário vitimizando a mulher que é uma assassina psicopata, na minha opinião. A assassina não é uma questão de opinião, mas psicopata aparentemente é, então, sei lá, vou pontuar o máximo possível para não me complicar. Ele levanta essa questão e é aí que a Paulinha oferece um contraponto. Vamos dar uma olhadinha nisso. Adrilles. Ulisses, muito bom dia. Você fez uma acusação que eu reputo grave, que o documentário feito pela Netflix foi encomendado praticamente pela parte da defesa da Elise. A gente percebe nisso um tipo de feminismo muito radical. Por exemplo, ninguém ia fazer um documentário sobre um cara que tivesse esquartejado uma mulher. Seria acusado de machista, chauvinista, enfim. Como não? Tem vários documentários. Mas não que faça a apologia e a defesa. Não, eu acho... Ela só fala que, tipo, ela acha que o documentário não serve como defesa, o que é mentira, porque muitas pessoas ficaram do lado dela depois que o documentário foi produzido e trataram ela como a heroína da história, né? Principalmente feministas idiotas que sempre acabam partindo pra esse lado bem extremo em cima desse tipo de episódio. Mas, cara, vamos combinar que não é possível que a mulher não conseguiu entender o que o Adrilles estava falando ali. Seria mais ou menos como se produzissem um documentário contando a história do goleiro Bruno, mostrando só o lado dele, pintando ele como a vítima. Não, porque o goleiro Bruno, ele tava num relacionamento muito tóxico, a mulher traiu ele várias e várias vezes, ele descobriu então que tinha sido traído e acabou precisando apelar para as últimas consequências, e foi por isso, porque ele foi pressionado até o limite, que ele acabou cometendo o seu crime, porque ele não aguentava mais, porque ela estava destruindo a sua vida. Quem é que assistiria esse documentário? Como não? Tem vários documentários sobre homens. Sim, querida, sim, tem documentários mostrando crimes que homens cometeram, mas não como se eles fossem as vítimas. Não é óbvio que é disso que ele tá falando? A diferença gritante do documentário da Elise para um outro documentário sobre um caso absurdo em geral é que os documentários sobre esses crimes, eles mostram a crueldade do crime. Mostram, né, como aquilo foi terrível. O da Elise não. O da Elise tenta justificar a atitude dela. É pra você entender a Elise, entender por que ela fez o que fez. E aí ela manda uma dessas. Dentro do próprio documentário, é feita a acusação de que o julgamento dela foi extremamente machista. Sim, o julgamento foi machista. O julgamento da mulher que matou, esquartejou o marido, se passou por ele, encenou todo tipo de coisa, ela foi vítima de machismo. Ela não só foi a vítima do relacionamento, como ela também foi vítima de machismo no seu julgamento. É completamente absurdo. Então, tipo, é só mais uma demonstração, né, de como a nossa sociedade, ela não privilegia os homens mais de forma nenhuma. Porque uma mulher pode fazer uma atrocidade dessas e ainda sair como vítima da história. Enquanto o cara que morreu, pra muitas pessoas, é o vilão. O contrário seria totalmente impensável. E aí você tem uma produtora como a Netflix comprando essa ideia da defesa da assassina de produzir o documentário sob a perspectiva dela, para defender ela, para sensibilizar o público e produzindo e entregando isso para centenas de milhares de pessoas. Mano,
É nojento de um jeito que, por mais que eu já esteja acostumado com essas coisas, por mais que eu já saiba que é assim que funciona, que não me surpreenda realmente, não tem como não bater aquela revolta, sabe? Cara, é tudo muito absurdo. É outro nível de absurdo. Enfim, acho que sobre o documentário da Elise Matsunaga é isso, né? Nem quando uma mulher comete um crime bárbaro, terrível, como esse que a Elise cometeu, ela é cancelada, né? Ela ainda ganha fã-clube. As pessoas ainda dão razão pra ela de alguma forma.